Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. Pega a sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, fala comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Verso 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, fala comigo igreja, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu quero falar nesta noite, sobre os estágios para a formação de um profeta, os estágios para a formação de um homem de Deus, os estágios para a formação de uma mulher de Deus, os estágios para a formação de um líder. Nós vemos o relato de Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi um homem desacreditado, Isaías foi um homem sofrido, Isaías, muitas coisas que ele falava, ninguém dava crédito. Para quem não sabe, irmãos, Isaías parecia até meio maluco, ele andou 2 anos nu. Isaías, ele disse, de uma virgem vai vir uma criança que vai salvar o mundo. Foi ele que disse, um menino nos nasceu, o governo vai estar sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele disse, nasceu, mas Jesus nem tinha nascido ainda. Então Isaías, ele foi uma pessoa muito perseguida, mas eu aprendo uma lição, profetas de Deus, homens e mulheres de Deus são feitos através de pressão, dor e rejeição. Fala comigo, pressão, dor e rejeição. Eu percebia que, lendo, eu aprendi, um carvão, ele se torna um grafite, como se fosse uma ponta de lápis. Um lápis, uma ponta de lápis, você compra por R$1. Mas um diamante, ele vale às vezes R$1 milhão. Só que o grafite se torna diamante. O diamante vem do grafite. Mas como é que o grafite, uma ponta de lápis, se torna um diamante? O grafite é exposto a temperatura de 1700 graus e se transforma em diamante. Ou seja, aquela pressão, ou seja, aquela dor, aquela situação que ele passa, o tira da condição de ser uma ponta de lápis, que vale R$1, e o coloca na condição de se tornar um diamante, que vale R$1 milhão. Eu aprendo uma coisa, os processos que você passa, define quem você se torna. Fala para quem está do seu lado, os processos que você passa, define quem você se torna. Fala para ele. Quem aqui quer ser uma ponta de lápis que vale R$1? Ninguém. Agora, quem quer ser como um diamante valioso? Dá glória a Deus aí. Querido, para eu me tornar um diamante, eu tenho que estar pronto para pressão, dor, rejeição. Profetas, homens de Deus são forjados, passados pelo fogo. Deus está selecionando aqui alguns homens, algumas mulheres que vão fazer a diferença em Valadares. Levanta a mão que eu estou profetizando. Que vão fazer a diferença no estado de Minas, que vão fazer a diferença no Brasil. Você vai ser boca de Deus para essa terra, um instrumento para tirar pessoas do mundo, para trazê-las para a presença do Senhor. Quantos recebem, dão glória a Deus aí, meu irmão? Detalhe, eu não estou falando para você de um profeta
isolado, que profetiza no fim do culto, de um profeta que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não tem compromisso com a autoridade, que não honra a autoridade, que traz confusão para a cabeça das pessoas. Não, eu estou dizendo que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar Deus até as pessoas. É isso que Isaías se tornou. Mas Isaías, para se tornar esse profeta, ele passou por 6 estágios. Número 1, fala comigo, trauma. No ano em que morreu o rei Uzias, está no versículo 1. Antes de liberar uma poderosa unção, Deus vai te tomar um grande bem. Isaías perdeu Uzias, enfrentou o seu deserto. Mas eu aprendo que deserto não mata homem e mulher de Deus. Deserto nos treina. Cicatrizes não são defeitos, e sim marcas do que Deus vai fazer na nossa vida. Quem de nós não temos as nossas cicatrizes? Quem de nós já não sofremos percas que aos olhos humanos eram irreparáveis? Quem de nós não temos marcas? Quem de nós não sofremos traumas? Todo profeta, todo homem e mulher de Deus passa por um grande trauma, mas não reclame do seu trauma, foi apenas treinamento. Depois do trauma, Deus te levanta para fazer diferença nessa geração. Em Lucas capítulo 1, João Batista foi enviado ao deserto. Aprenda uma coisa: deserto não mata profeta. Depois do trauma, Deus vem e te promove. Deus está levantando você para uma nova missão. Deus está te levantando para fazer diferença nessa geração. Quando João Batista entra no deserto, todo mundo pensou, morreu. Mas não, querido, lá no deserto ele simplesmente batizou nas águas Jesus, o Filho de Deus, o primogênito, o primeiro que Deus enviou para salvar a humanidade. No meio do teu deserto, Deus vai fazer milagre na tua vida. No meio do teu deserto, Deus vai te surpreender. No meio do teu deserto, Deus vai sacudir o teu coração. No meio do teu deserto, Deus vai abrir porta. No meio do teu deserto, Deus vai colocar pessoas para te abençoar. No meio do teu deserto, Deus vai levantar homens e mulheres que vão acreditar em você. Eu aprendo que aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Fala para o teu irmão: aquilo que não te mata te deixa mais forte. Segunda coisa, segundo estágio para a formação de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, fala comigo, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Você não vai ser porta-voz de Deus numa espiritualidade rasa. Você vai ser porta-voz de Deus quando estiver com uma intimidade profunda com o Senhor. Fala comigo, intimidade. Enoque andou com Deus, Moisés falava com Deus, Jeremias, Deus disse: antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te selecionei e te dei por profeta. Querido, antes de você sair do ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Mas se você não tiver intimidade com Deus, tudo se torna muito superficial. Igreja não é lugar de ser superficial. Igreja é lugar de nós entrarmos no sobrenatural. O natural eu não preciso de Deus para fazer, mas o sobrenatural é quando Deus interfere na minha vida. Tem muita gente que não entendeu. Deus está com saudade de falar contigo. Deus está com saudade de ouvir a tua voz falando com Ele. Deus está te dizendo assim nesta noite: volte a entrar para o teu quarto, volta a fechar a porta do teu quarto, porque eu quero ouvir a tua voz. Intimidade fala de aliança, intimidade fala de estar junto, intimidade fala de discrição, intimidade fala, meu irmão, do momento íntimo do marido com a esposa. Cumplicidade, unidade. Deus quer ter esses momentos conosco, de comunhão.
Ele deseja que nos aprofundemos mais em sua intimidade. Como Ezequiel disse, não adianta ter uma intimidade rasa, água só até no tornozelo, não. Tem que passar do joelho, tem que passar dos ombros. Nós temos que mergulhar nas asas do Espírito. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber da tua fonte. E aí vai. Precisamos mergulhar, precisamos descer, precisamos ir mais fundo, precisamos entender esse princípio, querido. Não adianta essa espiritualidade rasa, natural. Deus quer que a gente entre no sobrenatural dele. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Você está entendendo o que Deus quer de nós? Não adianta. Se nós formos no natural, nós não vamos nos tornar um profeta para essa geração. De natural, as igrejas estão cheias. Deus quer que a gente mergulhe no sobrenatural. Vou mergulhar nas asas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Entendeu? Não dá para ser raso, não dá para ser água até no tornozelo. Nós temos que mergulhar nos rios de Deus. Nós temos que abrir por inteiro para Deus entrar. Precisamos entender isso. Todos os homens a quem Deus usou na Bíblia, eles receberam uma visão. Isaías viu o Senhor. Deus quer falar conosco face a face. Deus quer te revelar coisas novas que Ele não revelou a ninguém. Mas quando você vem para o culto como esse e não quer mergulhar, às vezes um mosquito que passa, você tira a atenção, você não está ligado, você não quer beber, você não quer mergulhar. Sabe o que acontece? Uma espiritualidade rasa, que chega no campo natural, mas que não entra nunca no campo do sobrenatural. Deus quer nos levar para algo mais profundo, quem crê da glória. Deus quer nos levar para algo mais violento. Deus quer revelar coisas novas. Diga para o seu irmão, Deus te espera no quarto. Fala para ele. Terceiro estágio. Primeiro é o trauma, segundo é a intimidade, terceiro está no verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Fala comigo, igreja. Conversão consciente. Isaías, ele sabia onde ele estava sintonizado, onde ele estava situado. Ele sabia que ele tinha defeitos, que ele tinha lábios impuros. Talvez ele falava palavrão, os lábios dele eram impuros. Isaías, ele entendia que diante de Deus ninguém consegue fingir espiritualidade. Precisamos entender a nós mesmos, precisamos pedir essa purificação de Deus. Purificação está relacionada à santificação, santificação está relacionada à consagração. Diante de Deus, toda santidade falsificada desmorona. Nós temos que ser sinceros com Deus.
Isaías falou: Deus, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu convivo com pessoas de lábios impuros. Senhor, eu tenho consciência disso. Aprenda uma coisa, irmãos: diante de Deus, toda santidade falsificada desmorona. Precisamos respeitar a santidade de Deus, precisamos respeitar esse Deus que nós servimos, precisamos respeitar esse Deus que nós adoramos. Tem pessoa que ela tem mais medo do homem do que Deus. Como assim, pastor? Mais medo do homem do que Deus? Tem pessoa que ela peca escondido do homem, mas ela sabe que Deus está vendo. Então ela tem mais medo do homem do que Deus. Respeite a santidade de Deus. São dois aspectos aqui. Kadosh significa aquilo que foi feito santo, e Kodesh significa santo na sua essência. Conversão gera mudança de conduta. Fala comigo: mudança de conduta. Se eu converti, eu vou ter algumas mudanças na minha vida. Eu vou comprar e vou pagar, porque se eu sou cristão, eu tenho que dar bom testemunho. Se eu converti, eu tenho que ser marido de uma só mulher. Se eu converti, eu tenho que ter palavra. O que eu falo, eu me torno refém daquilo. Se eu converti, eu não posso continuar tendo as mesmas atitudes de antes, senão eu vou enganar a mim mesmo. Eu não vou me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, tendo as mesmas atitudes de antes. Pastor, mas no meio do trigo sempre tem o joio. Sim. E Deus permite que o trigo representa aquele que serve a Deus na sua essência. O joio representa aquele que vem na igreja, mas não serve a Deus, dá um mau testemunho. As pessoas olham e dizem: o que você está fazendo na igreja? Esse é o joio. Pastor, por que Deus não arranca o joio do meio do trigo? Deus nunca vai fazer isso. Deus permite que o joio cresça com o trigo, porque Deus crê na transformação de qualquer pessoa. Mas no dia do arrebatamento da igreja, vai chegar o dia da limpeza. Precisamos nos tornar trigos. Eu quero dizer que você é trigo da melhor qualidade. Fala para o seu vizinho aí: você é trigo da melhor qualidade. Fala para ele. Quarto estágio, fala comigo: cura. Eis que agora isto tocou nos meus lábios. Ainda no versículo 7. E porque tocou, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Deus permitirá o trauma, mas não te enviará sangrando, Ele te sarará. Deus permite que eu enfrente traumas, mas depois que Ele percebe que eu busquei uma intimidade com Ele, depois que eu tenho uma conversão consciente, entendo as áreas da minha vida que eu preciso mudar, Deus vem e me sara. Deus vem e cura as minhas feridas emocionais. Tem cura de Deus para você aqui nesta noite. Na guerra, irmãos, estudando um pouco da história, eu descobri que os soldados usavam uma couraça de ferro. E aquela couraça era para proteger, só que eles ficavam tomando chuva, tomando sol, irmão, com aquela couraça. Ia dormir, ó. Não tirava a couraça, porque podia tomar tiro. Levantava com a couraça. E aí, quando terminava a guerra, eles voltavam para casa e iam vestidos com a couraça. Quando chegavam em casa, eles tiravam a couraça. E quando eles tiravam a couraça de ferro, saía a carne junto, porque estava unida ao corpo. E para alguns, os vermes vinham devido ao ferro e entrava na carne, ia comendo a pessoa por dentro, só que ela não sentia a adrenalina total da guerra, ela não percebia que estava sendo comida por dentro por vermes. Eles não percebiam, mas a própria armadura às vezes os matavam. Não eram as balas, não era
os inimigos, mas eram as suas próprias armaduras, vermes vivos. E alguns desses soldados morriam em casa por causa da sua própria armadura. E estamos, queridos, ficando feridos por dentro, pois quem nos atinge é a própria ferida interna, que está colada às vezes dentro de nós. Não é o que os outros fizeram, não é a bala dos outros, não é o levantar dos outros, mas às vezes doenças na nossa alma estão nos matando por dentro. Espírito de competição, não conseguir ver o outro vencendo, não conseguir ver o outro conquistando. Mas aquilo tinha que ser para mim. E aí aquilo fica dentro da pessoa, e ela vai se martirizando, é como um verme que vai comendo. Mas o meu marido tinha que ser igual ao marido da minha irmã. Mas a minha esposa tinha que ser igual à esposa da minha irmã. Mas o meu trabalho, E aí a pessoa vai se destruindo por dentro. Não é a bala, não é o inimigo, mas é o verme que está dentro dela, vai comendo por dentro. Mas eu profetizo, vai haver cura aqui nesta manhã, haverá livramento, laços serão cortados, quem crê da glória. Eu vi um testemunho de um pastor. Ele saiu de uma cidade e estava indo para o interior de Minas Gerais. Quando ele entra no interior, veio uma neblina muito forte, e aí ele não conseguia mais enxergar. Ele lembrou que havia um amigo dele que morava naquela cidadezinha lá, meio daquela roça que ele estava passando. O que ele fez? Deu volta no carro, chegou até a casa daquele irmão, bateu na porta, o irmão abriu, e ele falou assim: eu vim dormir aqui porque está com a neblina muito forte. Ele falou: você não veio dormir aqui, você veio orar por mim, porque a corda já está lá na varanda, eu iria suicidar, e eu falei com Deus, se Deus não mandasse um sinal aqui para mim até meia-noite, eu mesmo sendo pastor, eu iria suicidar. Tem cura de Deus para a nossa vida aqui hoje. Tem vida de Deus para a nossa vida aqui hoje. Quem recebe da glória? Mão direita erguida. Deus virá na tua direção hoje. Deus restaura, levanta, Deus cura, Deus interfere. Todo verme do inferno vai ser desfeito da nossa vida em nome de Jesus. Quinto, no verso 8: depois disto ouvi a voz do Senhor. Fala comigo: sensibilidade. Quando há conversão e cura, a nossa alma fica aguçada para Deus. Ouvimos Deus no silêncio, no vento, no nascer de uma planta, no nascer de uma criança, no carregar alguém. Começamos a ouvir Deus em vários lugares, porque nós nos tornamos pessoas sensíveis à voz de Deus. É diferente. Tem pessoa que ela passa o culto inteiro de braço cruzado, não dá glória, não levanta a mão, não glorifica, enquanto alguém do lado está exaltando a Deus. Sabe por que essa pessoa não reage? É porque ela não tem sensibilidade para perceber a presença de Deus. Ela não tem essa sensibilidade. Mas Isaías disse: então ouvi a voz de Deus que dizia: quando a conversão e cura, a nossa alma fica aguçada para Deus. Quando nós vemos uma planta crescendo, a gente sente Deus ali. Eu fui com a minha esposa visitar a pastora Renata, que teve neném. Algumas horas tinha nascido a criança, e quando eu peguei a criança assim dentro de mim, eu sentia Deus. E ali eu vi Deus naquela criança. Como pode? Eu olhava para a Renata deitada e para a criança no meu colo. A criança chorando, a criança querendo mamar, e eu olhava e dizia:
É a presença de Deus que gera isso. Que o Senhor traga de volta essa sensibilidade. Que nós possamos ver Deus numa planta que nasce. Que nós possamos ser sensíveis e ver Deus numa chuva, arai canchoroma nébia, que caia. Que nós possamos ser sensíveis e ver Deus numa nuvem que passa. Que nós possamos ser sensíveis e ver Deus num sol que se põe. Que nós possamos ser sensíveis e ver Deus num hino que toca. Que nós possamos ser sensíveis e ver Deus onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Ele está ali, Ele está aqui nesta noite. Tenha essa sensibilidade, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele por um minuto. Tem essa sensibilidade que o Senhor está aqui. Ele quer falar conosco. Então ouvi a voz do Senhor. Fala conosco, Deus. Visita a tua igreja, Pai. Que os teus filhos sejam sensíveis à tua voz. Adora, 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 adora. Deus está aguçando os teus ouvidos. Até no silêncio você vai sentir Deus. No teu caminhar, no teu trabalhar, você vai sentir Deus nas mínimas coisas. Recebe esta unção aí agora. Rei Canchou Manaba Suriandaraba Xarabanébia. O Senhor está te trazendo uma sensibilidade para com a presença dEle. Aleluia, aleluia. E por último, depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala comigo, rendição. Quando Deus perguntou: quem vai fazer a minha obra? Isaías falou assim: eu já passei por traumas, me tornei íntimo, me converti de maneira consciente, minha alma está curada, estou sensível à tua voz, eu estou rendido a ti, Senhor. Tudo que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Não tem como eu te falar não. Eu não consigo mais resistir o que o Senhor pede que eu faça. Eu não consigo mais resistir às orientações. É como uma pessoa que ela chega na igreja. Tem gente que tem que falar com ela: pelo amor de Deus, para de vir na igreja um pouco. Você está na igreja todo dia. Por quê? Se anuncia um curso, ela está lá. Se anuncia um encontro de casais, ela está lá. Se anuncia o congresso, ela está lá. Se anuncia uma campanha, ela está lá. Se anuncia a escola de líder, ela está lá. Ela está rendida ao Senhor. Ela está totalmente disponível. Quando nós recebemos essa unção, não conseguimos mais resistir àquilo que Deus quer que a gente faça. Você quer receber isso de Deus? Então fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Abra as mãos assim. Todo profeta, todo homem de Deus, ele passa por traumas. Todo profeta, todo homem de Deus, ele precisa se tornar mais íntimo do Senhor. Todo profeta, todo homem, toda mulher de Deus precisa de uma conversão consciente. Todo profeta, todo homem, toda mulher de Deus precisa ser curado das suas emoções. Porque Deus permite o trauma, mas Ele nunca te envia para falar do amor dEle sangrando. Ele te sara. Todo homem, toda mulher de Deus, todo profeta precisa ser sensível à voz de Deus. E todo profeta, todo homem, toda mulher de Deus tem que se render a Cristo, sem resistência. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Declara, vamos lá. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Feche os seus olhos, adora. Oh, eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu.
Fecha os olhos, adora, vai. Fecha os olhos, adora a Deus, vai. Fecha os olhos, adora. Levanta as mãos e declara: minha vida dou. Minha vida dou-te, Senhor, rendido a ti estou. E para sempre, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. minha vida, vai. Minha Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: Pai, eu quero ser um profeta para essa geração. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu preciso ser, meu Pai, a partir de hoje, uma nova história tem que começar na minha vida. Eu vou vencer esses traumas, meu Pai, porque o Senhor está comigo. Uzias morreu, mas Isaías continuou. Todo homem de Deus enfrenta traumas. Trauma não pode nos parar. Nós temos que continuar. Cicatrizes nos marcam, mas não nos param. Ô igreja, vá adorando a Deus agora. Fala: Pai, eu preciso de mais intimidade. Eu vou voltar para o meu quarto, fechar a porta e falar contigo novamente. Orai, cante, oromanabassuriandarai. Diga: Pai, eu quero ser convertido de verdade. Conversão gera mudança de conduta. Abra suas mãos, igreja. Deus está falando com você aqui nesta noite. Ele está te curando. Talvez tinha vermes te comendo por dentro, talvez tinha vermes te deteriorando por dentro, talvez tinha feridas aí dentro te matando aos poucos, mas o Senhor te sara hoje, o Senhor te cura hoje. Assim como aquele homem não seguiu viagem por causa da neblina e voltou até a casa daquele pastor onde estava a corda pendurada, ele chegou como resposta de Deus. Eu estou aqui como resposta de Deus para a tua vida. Um novo tempo na tua vida espiritual começa hoje. Uma nova história inicia hoje. Tenha sensibilidade para ouvir isso. Se renda totalmente a Cristo. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Por um minuto o marido abraça a esposa agora. Por um minuto o marido com a esposa, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã. De dois em dois, começa a orar por ele agora. Começa a ministrar na vida dela agora. Ore agora de dois em dois, vai.
ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Quem não entregou a vida para Jesus ainda e quer entregar hoje, pastor, eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador, mas hoje eu vou aceitar. Levante a sua mão por gentileza. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Está aqui um senhor, Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Quem mais? Levante a tua mão. Você também, moça? Deus te abençoe, moça, no nome do Senhor Jesus. Quem mais? Tem mais alguém? Quem entrega a vida para Jesus? Tem mais alguém? Levante a mão assim, por favor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem, levante a mão. Tem alguém que estava afastado dos caminhos de Deus, mas você quer voltar hoje? Se tem alguém, levante a mão. Pastor, eu quero retornar hoje. Tem alguém? Tem alguém? Se tem, levante a sua mão, por gentileza. Aleluia. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Quero te abençoar. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas. Vem cá, querido. Vem cá, moça, deixa eu te abençoar. Mais forte essas palmas, igreja. Deus te abençoe. Pode assentar, igreja. Aleluia. Deixa eu orar por essas vidas aqui. Glória a Deus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Fala assim, ó. Eu sou Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje vocês têm uma igreja, essa é a sua igreja. Você tem um pastor, eu sou o pastor de vocês, junto com a pastora Tatiane. E vocês têm uma nova família que eu quero te apresentar. Olha que família bonita que Deus te deu. Olha aí, ó, olha lá.